E na BNCC nós vamos entrar, enfim, na parte mais direta, parte aqui, né? A educação infantil, na BNCC. Eu só quero que você entenda assim, a BNCC não trata de maneira alongada a educação infantil. A BNCC é direta, é bem curta. Ela também está dizendo há um acúmulo de ações do Brasil que é positivo. A educação infantil brasileira, ela é boa. Ela é boa. Então, ela não é ótima ainda. Ela pode se tornar ótima, mas ela é boa. Tanto, como é que a gente sabe que ela é boa? Como é que a gente avalia que ela é boa? Como é que avalia-se que ela é boa? É simples. Ouvindo aqueles que vão, que são as crianças. Quando nós vamos ouvir as crianças na educação infantil, elas amam a escola. Elas falam bem da escola. Ontem nós tivemos reunião e elas nos falaram, nossa, até que na semana eles pegam um estilo querendo para a escola. Como eles não têm tempo, ainda não entendem o tempo, no sábado a escola é tão boa, no certo sentido, é tão boa, que no sábado eles já estão prontos para ir. Mãe, não, hoje não tem. Não tem. Ou então, quando não podem ir, choram. Ou, a outra avaliação é assim, os meninos entram geralmente cedo. Os meninos estão acordados antes da mãe para ir à escola. Eu sempre falo essa história, ela não é legal, mas ela é real, então precisa ser dita. Aqui no Taboão, nos prédios gigantes do Taboão, teve uma vez que o menino caiu lá do banheiro, caiu, infelizmente morreu. Porque a mãe saiu, a mãe estava lá, ela saiu e foi fazer alguma coisa. Eu sempre vou dizer assim, não é para ninguém julgar a mãe, porque quem não fez, né? Todo mundo fez. Você deixa o menino tá dormindo, começou a dormir agora, tá dormindo, pô, eu vou ali na padaria resolver um negócio, sei lá, vou ali embaixo resolver um negócio, já volto, rapidinho, pá. Então a mãe pegou, o menino dormiu, a mãe foi, desceu do prédio, sei lá o que estava resolvendo. Nesse tempo, o menino, enfim, caiu da janela do banheiro. E aqui no Taboão. O que analisou-se depois? Interessante dizer, era um dia de final de semana. E o menino vestiu as roupas da escola. E colocou a mochila. Ele caiu lá de cima com mochila e tudo. Era um menino de uns 2 para 3 anos. 2 para 3 anos tem várias questões, inclusive pensamento mágico e tudo mais, né? O que é pensamento mágico? Que é natural, é real. É amigo invisível. Tudo isso é natural, normal e saudável. Quem não teve na infância, aí hoje vira uma adulteado. Mas tudo isso é natural, normal e saudável. Ter pensamento mágico, amigo invisível. Pensamento mágico é assim, o super-homem voa, meu pai voa também. Mulher Maravilha prende, captura, combate o mal, captura os bandidos, sei lá o quê. Minha mãe também. Isso é pensamento mágico. Então, talvez tenha influência de pensamento mágico assim, né? É um pouco assim, o menino, acordei atrasado. A gente nunca vai saber, né? Mas assim, acordei atrasado. O menino foi e vestiu a roupa, porque ele não estava com roupa de escola, era sábado. Ele botou roupa de escola, botou mochila. Como é que eu chego mais rápido? Voando como super-herói. Foi e se pendurou lá, subiu, conseguiu subir na janela do banheiro, que era bem alta, e caiu. Então, pode ter isso, mas assim, se a escola fosse chata, de roupa de escola, é que ele não ia. Se a escola fosse ruim, de roupa de escola, é que ele não ia. De mochila, muito menos. Então, a educação infantil brasileira, ela é esse lugar ainda atrativo. A educação brasileira, ela começa a falhar no ensino fundamental. Que os meninos sentam e ficam presos na carteira. Em que a professora boa, inclusive para os pais, é aquela que fala: aqui ninguém brinca, não. Aqui nós não brinca, não. Nós nunca brinca. Os pais falam: nossa, essa professora aí é boa, hein? Aqui não brinca, então aqui é que é bom. Isso é horrível. Porque são crianças.
Tem pai, a professora aqui falando, tem pais dos meus alunos que falam, é contra brincar. Então, quando eles mais aprendem, o pai é contra. Mas é real. É real. Vou contar outra historinha, uma historinha rapidinha, assim. Eu estou um dia sentado lá na minha escola de novo, de ensino fundamental aqui antes, né? Agora eu estou na educação infantil. Estava lá sentado e pensei, hoje vai ser tranquilo, hoje vai ser legal. Nada, chegou lá um pai. Aí o pai chegou e falou assim, alguma coisa assim. Estou preocupado com a aprendizagem, um pouco assim. Estou preocupado com o que a minha filha está aprendendo e tal. Falei, por quê? Tá ruim. Quis saber. Ele falou assim, olha, aí ele falou, é assim, ó. Meu sobrinho, eu pensando, ele começou mal. Meu sobrinho estuda na escola particular aqui perto. Eu pensando, já piorou bem. Escola particular aqui perto. Eu não gosto de falar o nome da escola para não ser antiético. Mas já sendo a escola adventista. Ai. Como é que nessa região o povo acha que escola adventista presta? Tá bom, né? Então tá bom. Se você for adventista, deve prestar. Mas se você não for, é estranho colocar filho lá. Mas tá bom. O pai falou, então, eu estudo aqui na escola particular aqui perto. E lá, estamos em maio. E lá já preencheu 3 cadernos. 2 livros, 3 cadernos. Acabaram 3 cadernos no menino. Falei, Ele Eu falei assim, tô preocupado também agora, hein? Tô preocupado também. Aí o pai achou que eu tava agarrando a ideia dele. E aí ele começou a falar, então veja, diretor, não sei o que lá, que aqui a minha filha, o caderno dela, se ela completou umas 15 folhas, agora já tá, tem até muita, eu tô falando de muita folha até. Falei assim, então pai, eu não tô preocupado com a sua filha que está aqui conosco. Eu tô preocupado com o seu sobrinho nessa escola. Porque em maio, 3 cadernos e 2 livros, sei lá, que já acabaram, em maio, essa escola, isso não é escola. Isso é uma linha de produção. É grave isso. Porque aqui na escola, sua filha brinca e aprende brincando. E aí eu pedi para chamar a menina veio, sentou conosco. Pô, a menina falava melhor que eu. A menina sabia coisas que, pô. E aí a gente ficou lá conversando, inclusive, com ela tal, e para eu saber também se ela tinha queixa em relação a isso, a resposta era não. Que a gente estava tentando fundamentar naquele momento uma escola que também brincasse, que também levasse em consideração a roda de conversa. Está fazendo roda de conversa, não está escrevendo, né? Sim, escrever para todo dia, mas eu quero dizer assim, a gente tem que escrever todo dia. O currículo da cidade, todos os currículos vão falar, é importante, aliás, é importante escrever todo dia. Cópia, não cópia, escrever. Escrever, você escrevendo. Professor tem que escrever todo dia, não cópia. Assistir a minha aula aqui é escrever, não cópia. Porque copiar faz sentido. Agora, se você anotar coisas que eu falo, coisas que você pensou, coisas que você viu aqui e pensou, se você anotar isso, aí sim temos aprendizagem. Se você ficar olhando só para minha cara feia, você não tem aprendizagem nenhuma. Se você só ficar olhando para minha cara feia, você não tem aprendizagem nenhuma. Porque assim, quando a gente só assiste, é só teoria. Hoje, isso já está consagrado pela ciência. Quando você assiste, mas faz o ato mecânico de pegar a caneta e escrever, este ato mecânico de escrever, junto com você assistindo a aula, o cérebro faz muito mais sinapses. Muito mais. Se você só assiste, 0 conhecimento, poucas sinapses, quase nenhuma. Se você só copia, 0 sinapse, 0 conhecimento. O conhecimento está no movimento de 2 coisas. Eu assisto teoria junto com a prática, porque escrever é um ato prático.
Não sei se você sabe, mas você pega os filósofos gregos que chegaram até nós porque tinham coisas escritas, senão não chegariam. Eles não sabiam escrever, os gregos. Talvez o principal grego que colocou a coisa no papel foi Platão. Mas quem escrevia não era ele, eram escravos dele. Por quê? Escrever era um ato, para o Platão, um ato impuro, porque não era pensar, ele era só um pensador. Porque tinha um ato mecânico, ele não fazia um ato mecânico. Porque escrever é um ato mecânico. Então ele tinha escribas que eram escravos na Grécia Antiga. Antes que você pense que escravo era negro, né? Porque os escravos gregos eram brancos. Gregos também. Grécia Antiga. Então Aristóteles nunca escreveu nada. O Sócrates nunca nem escreveu e nem mandou escravo escrever. Sócrates. O que nós sabemos de Sócrates, sabemos através do Platão. Só para você saber. Então, o ato de escrever ele é importantíssimo, mas ele tem que escrever a partir de si. Você, das suas ideias, de si. De si, das suas ideias. Então, isso é central. Como é que nós fazemos nossos alunos anotarem coisas, registrarem coisas, escreverem todos os dias, mas a partir de pensamentos seus e não de cópias. Cópias nunca. Vê que não tem a palavra nem cópia, tem aqui. No currículo da cidade tem escrito. Não mexa com cópia, pelo amor de Deus. Faça coisas significativas. Não faça isso que vai começar a acontecer agora. O que vai começar a acontecer agora, daqui a alguns dias? Festas juninas. Não é que não faça. O currículo da cidade de São Paulo, de educação infantil, diz: faça, desde que seja significativo para as crianças. Envolva as crianças na feitura da festa junina, qualquer festa. Faça sim festa, mas para as crianças e com as crianças. Vai começar a acontecer esta coisa que não é feita nem para, nem com, é assim, comercial, para levantar dinheiro. Não faz sentido. Não faz nenhum sentido. Para nada, para ninguém, e não faz sentido para o currículo da cidade, não faz sentido fazer. Então, as coisas, elas têm que ser realizadas com tudo. Você pensa, então, na prova do concurso, sempre pense nesse movimento. Se coloca no lugar do aluno. Se coloca no lugar da criança, do estudante. Se coloque no lugar e entenda que é sempre um processo conjunto. Sempre. Nem planejamento, acabou de dizer aí, de certa forma, nem planejamento é feito pelo professor só. Ele é feito sim pelo professor, mas o planejamento ele é feito quando o professor encontra os alunos. Faz avaliação, faz algum tipo de avaliação, encontra esses saberes, conversa, faz avaliação diagnóstica, entende o que ele sabe e o que ele não sabe, aí sim ele vai planejar. Então não dá para fazer antes, né, igual no passado. Antes de conhecer os alunos, agora é no processo. Tudo é no processo. Eu estava dizendo anteriormente que, assim, então, a educação infantil ela é melhor, mais bem estruturada no Brasil do que as outras etapas. As outras etapas, elas são mais complexas, muitas vezes envolvem muitos professores. Então, você pega mesmo a educação infantil, geralmente você tem um professor na sala, no máximo com algum auxiliar, mas a dinâmica é a mesma. A partir do ensino fundamental, você vai ter um conjunto de professores e aí precisa articular esses professores, o que não é tão
tão simples fazer, nós não somos acostumados a trabalhar em grupos no Brasil como adultos, né? Então é mais complexo. A BNCC de Educação Infantil deve ter isso que nós estamos estudando aqui, na junção, vão dar umas 40 páginas. A de ensino fundamental tem 600 páginas. Então é diferente. A BNCC. Bom, aqui, inicialmente vai falar do termo pré-escolar, né? Que era utilizado até a década de 80, ok? Sumiu, porque nós queremos que suma este pré, porque a educação infantil, por exemplo, 4 e 5 anos, mesmo essa 4 e 5 anos, não é antes da escola. A palavra pré-escolar significa antes da escola. Então teria um valor menor, né, antes da escola. E não é antes da escola, não é preparatório para o ensino fundamental, é educação infantil, com características próprias, primeira etapa da educação básica. Então, ok, hoje a lei chama de pré-escolar, de novo, a lei chama de 4 e 5 anos de pré-escola, mas nós, educadores, sabemos que não é pré-escola, né? Ficou com esse nome, voltou esse nome horrível, pré-escola, porque nós elegemos mal os nossos congressistas, lamentavelmente. Com a Constituição, o atendimento em creche pré-escola, até os 6 anos, né, ainda 6 anos, porque isso só vai mudar em 2006, para 5 anos. Depois, ela torna-se dever do Estado, ok. Com a promulgação da LDB, em 96, a educação infantil passa a ser integrante da educação básica, ainda que isso foi uma incorporação lenta. São Paulo só incorpora a educação infantil à educação básica em 2002, portanto, 6 anos depois. Então, é um processo, para cada lugar foi um tempo diferente. São Paulo demorou 6 anos para fazer este processo de a educação infantil ser parte integrante da educação básica de fato, né? Não só na lei, de fato. A modificação, então, antecipou em 2006, como eu falei agora há pouco, fez com que o ensino fundamental tivesse 9 anos. Incorporou as crianças de 6 anos ao ensino fundamental. Então, a educação infantil atende de 0 a 5 anos de idade, né? Enfim. Bom, aqui fala de creche, né? Conceitos sobre creche, local de atividades. Então, passado, né? Não é cópia de escola, não é creche. Como primeira etapa da educação básica, a creche precisa de outro movimento mais complexo. Por isso, ela é vista separada da pré-escola, 4 e 5 anos. Porque nós temos crianças bem pequenas, bebês e crianças bem pequenas, que ainda não desenvolveram toda a sua autonomia. Por não terem desenvolvido toda a sua autonomia, há necessidade de aproximação grande com as famílias. Então, isso é apontado desde os referenciais curriculares nacionais para a educação infantil. Eu falei, são 3 volumes, falei antes, são 3 volumes. Um dos volumes era só dedicado à família. Porque se você não trabalhar com as famílias, o que você faz não é educação. Estranho, né? Mas é isso. O que a gente vê hoje ainda nas creches? Outro problema das creches, que elas não avançaram nisso. É que a gente vê as famílias distantes das creches. Bem distantes, aliás.
só vão lá de vez em quando para fazer reunião. Não é isso. Então, você resolveu ter um filho, o filho tem bônus, mas tem ônus também, tem trabalho também. Por isso que ali vai falar assim, coloca a creche, o momento atual é a creche como espaço de formação de adultos, dos educadores e das crianças nesses dois ambientes, escola, casa. Se você não faz aproximação com as famílias, tudo que você constrói o dia inteiro na creche é destruído pelas famílias. Então, a creche aparece, tem este caráter complexo de desenvolver, então, desenvolvimento infantil e todas as interações sociais, valorização da autonomia. De novo, essas bebês e crianças bem pequenas ainda não têm autonomia desenvolvida. Né? Nós falamos aqui em alguma aula anterior que vem o Piaget vai estar discutindo isso. Quando ele discutir juízo moral na criança, ele vai falar de, olha, a criança tem anomia ainda, criança bem pequena. Ela tem bebês, crianças bem pequenas, anomia, vai passar pela heteronomia até chegar na autonomia, que é um processo diferente para cada um e que demanda tempos diferentes para cada um. Então, a creche tem um tipo de papel muito próprio da creche, de entendimento do que significa a creche, o papel dos professores com esses bebês e crianças pequenas e o papel desses educadores com as famílias. A educação infantil, né, dentro da primeira etapa da educação básica, crianças de 4 e 5 anos, pré-escola, crianças de 4 e 5 anos, nós já temos ali uma outra expectativa de criança, né? Nesse caso, criança pequena, para a BNCC, criança pequena, onde outras questões já são possíveis, inclusive pela questão da linguagem já está bem estabelecida com 4 e 5 anos. Então, você tem um outro momento, onde esses mesmos itens estão à tona, né? Estão à prova, né? Desenvolvimento, interação, valorização da autonomia, socialização, diálogo, é necessário um diálogo entre o que se pensa de educação e o que se faz de educação. Por isso que eu estou dizendo aqui, disse antes do intervalo, assim, olha, assistir a aula legal, teoria. A prática, por exemplo, é anotar, sistematizar, relatar coisas. E tudo isso substanciam as experiências das diferentes agências educativas. Agência como formas de aprender de cada pessoa, né? Ninguém está achando que a agência é agência de banco, né? Aprendemos de diversas formas. Portanto, a educação infantil tem uma pedagogia própria. E ainda assim bem complexa, porque se eu penso a creche, estou pensando numa dinâmica de bebês e crianças bem pequenas. E se penso pré-escola, crianças pequenas. Uma outra dinâmica surge. Então, a educação infantil é o início do processo educacional para trabalhar o início daquelas 10 competências iniciais ali. A educação infantil vem se consolidando e que vincula, olha aí, educar e cuidar, como cuidado indissociável do educar, inseparável da educação. Trocar creche é cuidar, indissociável, trocar creche, trocar fralda, né? Trocar fralda. Trocar fralda é indissociável a educar. Porque tem professor por aí que vai dizer, eu não estudei trocar fralda lá com o Anderson, eu não estudei trocar fralda na universidade. Não estuda mesmo, porque trocar fralda é tão simples, não? Faltava você querer estudar isso, né? Mas é cuidar, inseparável de educar, portanto, é educar também.
Inclusive a conversa que você tem naquele momento, ela é educativa. Do que você fala. Já falamos aqui. Então, nós acolhemos as vivências e conhecimentos construídos pelas crianças. Olha, acolhemos a educação infantil inteira. Acolhemos as vivências, os conhecimentos construídos pelas crianças com as famílias, no ambiente da família. Por isso a necessidade de trabalhar próximo às famílias. Poucas escolas também. E pioraram agora a coisa, né? Que inventaram a porcaria de dia da família na escola, aí piorou, né? Porque se você inventou dia, aí só vai ser naquele dia. O resto do ano você não faz mais nada de interação com a família. O documento diz o contrário. Tem que ter quanto mais interações com a família, melhor. Até porque é através dela que você vai saber se você está conseguindo desenvolver competências também com essas crianças. No contexto da sua comunidade, articular, então, esses saberes, vivências com as propostas pedagógicas, ampliando o universo de experiências, Dewey, experiências, aí tem Brenner, experiências, para falar de 2 autores, pelo menos. Experiências, conhecimentos, habilidades dessas crianças, diversificando e consolidando novas aprendizagens. A escola atua de maneira complementar à educação da família. Portanto, a escola não faz nada do que a família faz, complementa. Eu já disse aqui, por exemplo, que não há ninguém fica matando tempo, que ninguém coloca vídeo para matar tempo, espera-se que não, né? Mas tem um monte por aí. A escola é este ambiente complementar à educação que acontece na família. O desenho, sei lá que desenho hoje em dia está na moda, mas o desenho do qualquer coisa, Baby Shark, serve para a mãe ter tempo para limpar alguma coisa. Na escola não serve. Na escola não serve. Então, quando especialmente, olha, complementar a educação familiar, especialmente quando trata da educação de bebês e crianças bem pequenas, que é assim que a BNCC chama, que envolve aprendizagens muito próximas aos 2 contextos, família e escola. Uma socialização, autonomia e comunicação. Se eu não sei o que acontece na família, a pergunta seria, o que eu ensino? O que eu educo, se não conheço? Em especial, bebês e crianças bem pequenas. Na creche. Então, para potencializar a aprendizagem e o desenvolvimento, eu preciso dialogar e compartilhar responsabilidades entre a escola e a família. Está escrito. Não sou eu dizendo, está escrito. As DCMs da educação infantil, em seu artigo 4º, define a criança, olha o que é a criança: sujeito histórico, sujeito de direitos, sujeito que interage, sujeito que se relaciona, sujeito que aprende nas práticas cotidianas, que vivencia. Criança, sujeito que constrói sua identidade pessoal e coletiva. Criança brinca, criança imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra, questiona. Criança constrói sentido para as coisas, sobre a natureza e a sociedade. Criança produz cultura. Olha o que é criança. O gigantismo que é criança. As próprias diretrizes curriculares da educação infantil, no artigo 9º, os eixos estruturantes das práticas pedagógicas da educação infantil são eixos estruturantes: interação e brincadeira. Faço interagir, faço brincar. Isso se dá a partir das experiências. A partir das experiências. Interação, brincadeira, aprender fazendo.
Aprender fazendo. Brincar é o dia a dia. Escolas com pedagogo com criança que inventa dia do brinquedo, dia do brincar, tem que jogar o diploma fora e mudar de profissão. O pessoal não gosta que eu fale isso, mas é assim que é. Então, brincar todos os dias, está escrito aí. E nós, professores, observamos as interações, observamos as brincadeiras. Se possível, e é possível, brincamos com elas. Tudo quanto é documento sobre infância brasileira, infância na escola, vai falar, o professor de educação infantil brinca com as crianças. Se não gosta de brincar com as crianças, não deve ser professor de educação infantil. Então, o professor identifica os afetos, as frustrações, brincando, resolve conflitos, regula emoções. Nesse sentido, os eixos estruturantes, interações e brincadeiras, se perfazem em competências em 6 direitos de aprendizagem. Se perfazem, então, brincar, interagir, se faz mediante o desenvolvimento de competências da educação infantil através de 6 direitos de aprendizagem. Estão aí os 6 direitos de aprendizagem. Aqui é uma imagem da própria BNCC. O que nós fazemos todos os dias na educação infantil? Convivemos. Eu falo assim, não à toa é o primeiro item, né? Deve ter tido uma aula aí atrás que eu falei assim, define educação infantil numa única palavra. E falei essa palavra aí, conviver. O mais complexo dos pilares, é um dos 4 pilares, aprender a conviver. Está aí na cabeça, aí como um dos itens dos 6 direitos de aprendizagem na educação infantil, aprender a conviver com outras crianças, com adultos, em pequenos grupos, em grandes grupos, diferentes linguagens, crianças de diferentes idades. Por isso a cidade de São Paulo colocou a força, já que as escolas não fazem, cidade de São Paulo está fazendo a força, a questão de discussão multietária, porque está aí. Isso é discussão velha. Já estávamos aí ensinando aí também. Brincar, 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 e olha lá, brincar cotidianamente. De diferentes formas, em diferentes espaços, em diferentes tempos. Em diferentes tempos. Por isso que não existe a tal da linha do tempo. Não existe a tal da linha do tempo. Existirá quando alguém me mostrar que existe. Me mostre, aí eu falo que existe. Mas não existe. Porque não existe plano teórico, teoria que diga que existe linha de tempo. Não existe. Linha de tempo só existe em lugares onde não existe diálogo. Se não existe diálogo com o lugar, esse lugar não é escola. Não é escola, é outra coisa. Não existe organização, esse lugar não é escola, é outra coisa. Pode ser depósito de criança, não escola. Brincar todos os dias, de 1000 formas possíveis. Participar, fazer com que as crianças participem, e participem com adultos, participem com outras crianças, participem da gestão da escola, participem do planejamento da escola, do planejamento do professor. Não à toa a cidade de São Paulo é nacional, né? Porque é nacional. Não à toa, nacionalmente, existem os indicadores de qualidade da educação infantil, que aqui em São Paulo são chamados de INDIC, que são os indicadores de qualidade da educação infantil paulistana, onde as crianças deveriam participar. Geralmente, não participam. Então, participar do planejamento, da gestão da escola, das atividades propostas pelo educador, usando os materiais,
ambientes. Direito de aprendizagem na educação infantil. Explorar movimento, gestos, sons, formas, textos, cores, palavras, emoções, transformações, relacionamentos, histórias, objetos. Explorar o mundo. Direito de aprendizagem na educação infantil. Expressar, se expressar. Falar, dizer, ser ouvida, ouvir, ser ouvido, ouvir, registrar, escrever, desenhar, crianças. Registrar com seus corpos, às vezes, né? Um bebê não pega, nem pega numa criança, se pegar, leva a boca. Não pega num lápis, nessa coisa. Então, como é que ele desenha? Com o corpo, com a mão, consigo mesmo. Se expressar sentimentos, dúvidas, hipóteses, descobertas, opiniões, questionar, perguntar e ter identidade, conhecer-se. E ter identidade, conhecer-se. 6 direitos de aprendizagem. É importante saber deles, conhecê-los e até, de certa forma, decorados. Eles não existiam antes nos RCNEI. É uma simplificação da BNCC. 6 direitos de aprendizagem. Que vão se desdobrar em 5 campos de experiência. 6 direitos de aprendizagem. Que vão se desdobrar em 5 campos de experiência. Então, é criança como ser que observa, questiona, levanta hipótese, conclui, faz julgamentos, entende o mundo sobre qualquer coisa. Inclusive sobre aquilo que adultos não gostam de falar com elas, elas sabem também. Sexo, todas essas coisas. Guerra, morte, sabem tudo. Sabem tudo. Não sei se tudo com uma compreensão de adulto. Sabem tudo com uma compreensão de criança. Faz julgamentos, assimila valores, faz julgamentos, assimila valores. Então, tudo aquilo que, inclusive, que ela vai vendo, que vai acontecendo com as pessoas próximas delas, as afetam. As afetam. Falaria assim, pai e mãe comem a porrada todo dia, a criança no outro dia chega batendo em todo mundo também, às vezes até na professora. Às vezes tem criança que vê pai e mãe se socando, gritando um com o outro todo dia. No outro dia você vai ver o menino tá fazendo a mesma coisa. Tá brigando, tá gritando, tá berrando, tá dando soco. Por isso a necessidade de estar próximo dessas famílias. Por mais, às vezes, complicado que seja. Aliás, se fosse simples, a educação em casa valeria. Nós não teríamos tido nenhum problema nessa pandemia. Os meninos sairiam no pós... Ainda não acabou, né? Mas assim, né? Neste pós-pandemia, os meninos estariam maravilhosos. E não estavam. A criança constrói conhecimento, se apropria do conhecimento sistematizado, fazendo na ação e interagindo. Não deve resultar no confinamento, não é confinar aprendizagens a um processo de desenvolvimento natural ou espontâneo. Não é aprender na escola, na creche, na pré-escola, na educação infantil, não é só deixar as crianças lá. É ação pedagógica intencional do professor. Porque senão não precisava nem de professor, né? Volta com as páginas do passado, que era muito mais barato. Se é só cuidar, voltam com as páginas do passado, que era muito mais barato. É ação pedagógica intencional. É a organização, proposição pelo educador de experiências que olhem os objetivos, os direitos de aprendizagem
que permitam às crianças conhecer a si, conhecer ao outro, conhecer e compreender as relações com a natureza, com a cultura, com a produção científica, com a ciência. Em se cuidar, cuidar de si mesmo, alimentar-se, vestir-se, higienizar-se com autonomia, brincar, experimentar com materiais variados, na aproximação com a literatura, lendo. Nós lemos para crianças todos os dias. Todos os dias lemos. E não são sempre as mesmas histórias, hein? Jesus, do gato xadrez, a gente só sabe contar isso. O trabalho do educador é refletir, selecionar, organizar, planejar, mediar, monitorar o que está acontecendo, essas práticas, interações, garantindo a pluralidade de situações que promovam o desenvolvimento pleno, desenvolvimento total, integral dessas crianças. Eu preciso entender a trajetória de cada criança, olha isso aí, de cada criança individual e de todo o grupo. Trabalho complexo. Registro de diversas formas. Falamos lá no currículo da cidade aqui, a mesma coisa. Relatório, pode ser portfólio, pode ser fotografia, pode ser desenho, pode ser texto, pode ser a partir das crianças, pode ser um monte de coisa. A cidade de São Paulo ainda coloca força numa coisa que nem está aqui. A cidade de São Paulo coloca força no registro denominado diário de bordo. Documentação pedagógica, guarde o termo. São Paulo, documentação pedagógica, diário de bordo. Mas podem ser outros. Então, onde a gente consegue ver o que aconteceu. Qual aprendizagem elas tiveram? Sem intenção de seleção. Não é para reprovar. Sem promover ou classificar em aptas e não aptas. E por aí, professor muito louco dizendo que tal criança não aprende. Porque é isso, é porque é deficiente, é porque é agitado. Primeiro, isso nem tarefa de professor dizer isso. Nem médico diz isso. Muito menos professor. Então, não é promover, não é classificar em aptas, não aptas, prontas, não prontas, não tem nada disso. Maduras, imaturas. E, aliás, quem diz que criança é imatura é um professor doido, ou imaturo também, já que ele está achando que a outra pessoa é imatura. O que eu não disse antes, mas eu às vezes digo outras vezes, é dizer assim, não existe ninguém mais inteligente que ninguém. Não existe ninguém mais inteligente que ninguém. E o professor erra gravemente em reuniões de pais e ficar falando, mãe, seu filho é muito inteligente. Então, todos são. Porque todos são. Todos são. Todos são. As inteligências são diferentes. Talvez a forma como você trabalha, está equivocada, evidencia o saber de um e não evidencia do outro. Mas se você trabalhar de maneira adequada, as várias inteligências vão surgir. As várias inteligências diferentes surgirão. Então, a educação infantil se organiza em campos de experiência. Já que as experiências que não os RCD era mundo, a BNCC está simplificando, a BNCC vai colocar a necessidade de experimentar o mais amplamente possível. Então, são um arranjo curricular que acolhe as situações e as experiências concretas da vida cotidiana. Eu pego os saberes das crianças, de vida, do mundo, conhecimento que elas têm,
e entrelaço esses saberes com o que eu quero e preciso ensinar. Que aqui está assim, que fazem parte do patrimônio cultural. Qual é o patrimônio cultural? História, geografia, matemática. Quem faz isso sou eu. Professor, você, professora de educação infantil. Sem precisar nomear. O exemplo mais simples é esse que eu falo toda hora. É assim, na educação infantil, em toda ela, nós alfabetizamos sim. Só que a gente não para nem falar isso para as crianças, nem falar isso para ninguém. A gente sabe que está alfabetizando. Quando, Anderson? Quando eu leio uma história para elas, estou alfabetizando. Estou com bebês, estou lendo para eles, estou alfabetizando. Estou colocando-as em contato, bebês que ainda não falam, em contato com a língua. Elas estão lá olhando para a sua boca, para ver como é que fala, para elas daqui a pouco experimentarem também. Experimentarem também, ver que se vê a palavra experimentar. Quando eu estou, aí elas podem ser, sei lá, serem maiores. Quando eu escrevo, eu conto uma história e paro e falo assim, agora vocês, o que vocês acham que é o final? Aí elas começam a falar, você não fica lá olhando para elas, ah, legal, ah, bonito, não é isso. Elas começam a falar, você começa a escrever. Como é que essa história termina para esse grupo aqui? Cada um dá uma ideia. Ah, e o lobo mal morre? Aí você escreve, morre. A outra fala, não, vamos deixar ele vivo e vamos fazer com que ele faça aquilo. Aí você apaga, morre e fala, agora vamos colocar outra coisa. Depois você lê tudo isso, isso é alfabetizar. Ser escriba das crianças. Aqui eu já disse, falando de vários lugares, tem várias escolas, para mim, inclusive, várias escolas, você põe lousa lá, é da hora a lousa. O professor começa a pregar coisa na lousa, e ocupa toda a lousa com bagulho. Uma poluição gigantesca na lousa, lá não tem nem lugar para escrever mais. É chamadinha, é chamadão, é sei lá o que, é malvadão, é foto do Leonardo DiCaprio, sei lá o que. Não faz o menor sentido. A lousa é o lugar de escrever. Se você mostrar para ela, não interessa nem a idade. Não interessa nem a idade. É o lugar de você mostrar para ela que tem um signo, um desenho. E representa, neste caso, para nós, representa um som, fonema, grafema, né, quando escrevemos. Enfim. Os campos de experiência são saberes e conhecimentos fundamentais. Quais são eles? Aqui eu numerei só para a gente entender que são 5. Mas eles não têm número, então eles não têm ordem. Eles estão presentes. É você que tem que identificá-los, conectá-los. Aqui agora estava escrito assim, com patrimônio cultural. O currículo da cidade diz a mesma coisa. Conectá-los com patrimônio cultural. Ou seja, com língua portuguesa, matemática, história e geografia, você conecta. Sem precisar falar, com alfabetização. Sem precisar falar. Outro momento de alfabetização, rapidinho. Você faz uma roda de conversa. Roda de conversa é alfabetização. Não é alfabetização que eu estou parando para escrever. Na alfabetização não é porque eu paro para escrever as letras. A alfabetização é todo o movimento que leva a essa prática social, que é a língua portuguesa. Tanto que hoje em dia tem outra discussão mais complexa, alfabetização matemática, sobre os números. Né? Nesse sentido, autores vão falar de materacia, que é letramento matemático. Alfabetização em outras áreas, em ciências. Alfabetização digital, e professores são analfabetos digitais. Campo 1, campo de experiência. Não, né? Campo de experiência. O eu, o outro e o nós. Quem sou eu? Quem é o outro? E nós? É um campo de identidade, né? Campo de identidade, né? Então, quem é você? Quem é você com os seus? O que te iguala a alguns e o que te diferencia?
O que faz você ser você e o que faz você pertencer a um grupo? A pergunta seria, será que nosso professor, porque para ensinar um treco, isso tem que fazer. Você sabe quem é você? Você sabe são os outros? Você valoriza cada um desses outros? Inclusive esse professor aqui. Mas os outros que se relacionam com você ao longo da vida? Você faz parte de qual grupo? Talvez o exemplo duro é dizer assim, há uma dificuldade nas conveniadas que os professores não conseguem se ver como grupo. Então, não conseguem se ver como nós. Então, não conseguem se defender. Por isso não tem nada. Não ganham nada. Não tem para si ganhos. Só tem exploração. E piora, né? Porque aí lá dentro da escola os professores começam a brigar entre si, assim, um faz fofoca do outro, tal, o pessoal começa a se matar. Então é diferente, né? Então quem sou eu? Quem são as pessoas que me circundam, que eu interajo, que me fazem avançar? Quem somos nós enquanto grupo, enquanto coletivo? Neste caso, com a mesma identidade. Talvez uma outra identidade dura de dizer, mas mais por conta do machismo, é a própria identidade feminina. Quem sou eu para falar ou criticar? Mas estou dizendo assim, a própria identidade feminina, ela é algo ainda em construção. Por conta do machismo, as mulheres ainda não conseguem se unir enquanto grupo, né? Enquanto nós. Outro campo de experiência é um campo da escuta. Escutar é algo que se aprende. Falar é algo que se aprende. Pensar é algo que se aprende. Imaginar é algo que se aprende e a gente faz na escola. Escuta, fala, pensamento e imaginação. Então, olha, os bebês, né? As primeiras formas de interação dos bebês são movimentos do seu corpo, olhar, postura, sorriso, choro, recursos vocais. Então, como é que eu aprendo com isso? Como é que ele está se comunicando comigo? E depois, ok. E depois, quando ele aprende a falar, como é que usa a voz? Agora, uma criança bem pequena. Como é que usa a voz? Como é que fala? Como é que pensa? Pensa. Em que momento do pensamento está? Há pensamento simbólico? O Piaget vai falar na criança bem pequena, vai ter ali pensamento mágico, pensamento simbólico, brincar estruturado. Brincar não estruturado tem uma série de questões do campo piagetiano. Como ela pensa? Como ela imagina? Mas e você também? Como é que é a sua escuta? É boa? Você escuta bem? Ouve bem? Como é que é a sua fala? Fala? Se posiciona. Quem te ouve? Te entende? E o que você pensa de si, do mundo, de si, volta no anterior, né? De si, do mundo, das coisas, do que acontece, das notícias, dos acontecimentos, da carne estar cara, e você não poder comê-lo? E o que você imagina? Eu só posso ensinar se eu sei. Experiências nas quais as crianças possam falar, ouvir, potencializando uma cultura oral. É na escuta de histórias, na participação em conversas, quando elas podem descrever, nas narrativas, nas implicações de múltiplas linguagens, que elas vão existir. Serem. Outro campo de experiência, traços, sons, corpo e imagem. Esse vai ampliando ainda mais agora a coisa, né? Traço. A criança rabisca, traça, desenha, se expressa, não escreve as letras ainda. Se expressa através do desenho. O desenho tem várias dinâmicas. Um concurso como São Paulo sempre colocou. Pode ser que isso possa ser diferente agora, mas sempre colocou, porque isso não está no currículo.
que é muito específico, mas assim, sempre colocou autores que tratam da interpretação do desenho. Então você vai pegar autoras como estrangeiras como a Florence Meridier, por exemplo, que fala sobre a interpretação do desenho infantil, sempre apareceu nesses concursos. E mesmo as brasileiras que tratam disso, como a Gorn e outras autoras brasileiras que tratam disso, se baseiam, grande parte, nos escritos da Meridier. Como é que os desenhos, rabiscos, suas escritas, formas de comunicação levadas ao papel, são sua comunicação e expressam seus sentimentos, vontades, desejos, um monte de coisa. Sons, aprender com sons, né? Não só da fala, mas sons. Corpo e imagem, contato com histórias, contos, fábulas, poemas, cordéis, propicia familiaridade com livros, diferentes gêneros literários. Que dia que você lê uma poesia? Mas falo poesia, não poesia que está no livro infantil, poesia para as crianças. Livros com desenhos, com ilustrações, com escrita, você mostra, você traz, você relaciona, você traz os seus corpos, as faz usar os corpos com música, com dança, com movimento. O corpo dança de diversas formas, dança com ela, rola no chão. Corpo brinca com imagens de livros, imagens do dia a dia, imagens para a gente ver, tira da escola para elas conhecerem lugares que elas não conhecem. Imagens, olhar, ver o mundo. As crianças revelam hipóteses sobre a escrita, que começa com rabisco, garatuja, escritas espontâneas, escritas não convencionais. Outro campo, espaços, tempos, quantidades, relações, transformações. Esse é gigante, né? Talvez o mais simples, mais difícil. Espaços, tempos. Como é que é o espaço, Sala? Como é que é o tempo na escola? É tempo de adulto? É tempo só pensado por adulto? Estruturado por adulto? Tudo é feito pelo adulto? É preciso repensar. A rotina é conjunta ou é adulta? Quais são os tempos? Por isso que eu falei, por isso que cai o negócio de... Como é que é? Linha de tempo. Linha de tempo é lugar onde não é escola, é outra coisa. Escola não é. E você não precisa de linha de tempo, você precisa de organização. A escola, para se organizar, precisa se comunicar. Brincar com quantidades, tamanhos, formas, jeitos, grandes, pequenos. Né? Apareceu relações, relacionar coisas, grande, pequeno, feio, bonito, olhar, depende de cada um. Como é que as coisas se transformam, experimentando, olhar os fenômenos naturais, olhar os fenômenos da sociedade e da cultura, olhar os vários espaços do cotidiano, rua, o bairro, a cidade, olhar os vários tempos, dia, noite, ontem, amanhã, diversas quantidades, dimensões, medidas, comparar pesos, comprimentos, avaliar distâncias, formas geométricas, reconhecer números, diferenciar números de letras, não é decorar, é ir conhecendo, é experimentar, é aguçar a curiosidade sobre tudo ou sobre todas as coisas. E o quinto e último campo de experiência é esse aí: corpo, gesto e movimentos. Então agora corpo no sentido de usar a corporeidade. E assim mesmo assim, a nossa relação com outros corpos, corpos físicos, corpos
Aí aqui, ó, fenômenos atmosféricos, animais, plantas, transformações da natureza, tradições, costumes, diversidade entre costumes, cultura, culturais. Festa junina seria um belo momento para isso, mas a gente está preocupado em vender cachorro-quente. As crianças participarem, entenderem, né? Quantidades, tamanho, várias coisas daria, mas a gente está preocupado com nada disso. Às vezes fica preocupado só com a criança dançar na sola da bota. Triste, não? A educação infantil precisa promover experiências nas quais as crianças possam fazer observações, elas, manipular objetos, investigar, explorar em volta dela, pensar com erro, levantar hipóteses e acertos, levantar hipóteses, consultar fontes de informação para buscar respostas, ela consultar, pode ser os pais, amigos, pode ser a internet, pode ser sabe-se lá o quê, que ela queira consultar e nós ensinamos elas a consultar. Gesto, movimentos que o gesto também comunica, né? Posso fazer um gesto assim, olha, só de fazer este movimento, isso é um gesto, tem significado. Como é que eu ensino? Gestos gerais, gestos que muitas vezes estão em outras línguas, como Libras, por exemplo, pode, posso. Enfim, movimento, que as coisas estão em movimento, não são estanques, não são paradas, se movimentam, coisas, pessoas e tudo mais. Eles estão sempre em contato, aqui eu trouxe essa imagem da internet, para dizer assim, estão sempre em contato, mas também não são separados. Muitas vezes você está trabalhando um termo aqui e o outro lá está ao mesmo tempo. Às vezes 3 estão ao mesmo tempo. Às vezes os 5 estão ao mesmo tempo. Eles são interconectados e não tem uma ordem. Eu coloquei o número ali só para a gente contar. 1, 2, 3, 4, 5, mas eles não têm ordem. E nem começa por aqui, ou por lá, ou por ali. Eles estão sempre presentes. Quem tem que localizar se é o que é você. Para ir fechando, então, a BNCC traz objetivos de aprendizagem. A BNCC traz habilidades, assim, linhas gerais. Muito linhas gerais. Então, nós queremos, então, atuar sobre, melhorando, trabalhando, compreendendo, aprendendo, ensinando comportamentos, habilidades, conhecimentos, quanto às vivências que promovem a aprendizagem, a partir dos campos de experiência, a partir dos direitos de aprendizagem, 6 direitos de aprendizagem. Reconhecemos as especificidades dos diferentes grupos etários. A educação infantil, então, tem grupos etários bem diferentes. Então, a BNCC, você vê que esses termos eles não aparecem no Currículo da Cidade, mas como está no documento nacional, fazem parte do Brasil. Na creche, nós temos bebês e crianças bem pequenas. E na pré-escola, nós temos crianças pequenas. E no ensino fundamental? Crianças. Portanto, lá no ensino fundamental também brincam. E aprendem brincando. Também brincam. E aprendem melhor brincando. No ensino fundamental. Então, não é uma divisão. Não é. É uma identificação de grupos diferentes. Bebês, crianças bem pequenas e crianças pequenas. Educação infantil. Então, olhando os campos de experiência, aqui fecha a nossa manhã, nosso dia de hoje. Olhando os campos de experiência, então, em cada campo de experiência teremos os objetivos de aprendizagem. O que são os objetivos? São as tabelas, entende? O Currículo da Cidade, ou de Educação Infantil, não traz tabelas.
é um avanço do currículo da cidade de São Paulo. Que as tabelas, muitas vezes, prendem os professores. Infelizmente. Mas o do ensino fundamental, esse daqui é do ensino fundamental EJA. Lá no final aqui, ó, nessa parte colorida, não sei se quem está em casa se dá para ver, nessa parte final do currículo, ele traz essas tabelas aí, ó. Na cidade de São Paulo essas tabelas são chamadas de matriz de saberes. Na BNCC, eles são os objetivos de aprendizagem. Então tem uma pequena diferença no nome. O que é o objetivo de aprendizagem? É aquilo que eu quero que o meu aluno aprenda. Igual tem em São Paulo. Só que em São Paulo tem os objetivos. Você tem os objetos também. Então aqui estão as habilidades. Veja que elas começam com o verbo. Ó. Habilidades que você vai complexificar e transformar em competência. Então, este campo, né? O eu, o outro e o nós. Rápido, só para você entender o código. É só... Isso é importantíssimo. Código não é para colocar em diário. Não é para colocar em planejamento. Não é para colocar em nenhum sistema. Não é. É que gente que não estuda por aí fica fazendo essa idiotice. Isso é uma idiotice. Fazer isso é uma idiotice. É perder tempo. O que você precisa é consultar. Porque consultar é legal. Então eu vou mostrar um pouco assim como é que lê o código. Espero que quem esteja em casa consiga ver. Vou apagar um pequeno trecho aqui para tentar fazer com que o pessoal de casa consiga ver. Por exemplo, aqui tem EI, Educação Infantil. EI, Educação Infantil. Aí tá 0, ali olha, lá em cima tá bebês e crianças. 01 é a idade. 01 é a idade, é bebê. Então 01 é a idade, bebê. Eu estou com bebês. E quero trabalhar esse campo de experiência. É só isso também, o campo de experiência? Não. Tem outras tabelas e mais. É o que você inventar também, que se relaciona com eu, o outro e nós. É base, né? Lembra? É base. Você pode ir além. Deve ir além. 01 é porque tem um ano. Aqui tá, ó, você vê 02 aqui do lado. Crianças bem pequenas. De 2 anos. Crianças de 2 anos, desculpa. E ali, olha, crianças, deixa eu ver, pequenas, né? 4, 5 anos. Aqui está identificado como 3, né? 03. 01, 2, 3. Identifica esses 3 momentos. Momento 1, bebês. Momento 2, crianças bem pequenas. Momento 3, não é ano, desculpa, é momento. Não é ano, é momento. Momento 01, bebês. 02, crianças bem pequenas. 03, crianças pequenas, 4 e 5 anos. Então, aqui não é idade, né? É o momento 1, bebês. Aí, olha, aqui tem assim, E-O. Eu e o outro. E o número que vai no final, que tem assim, 01, 02... Você vê que vai mudando o número agora. 03, 4, 5 é a sequência didática. Só isso. Esses números aumentando é a sequência didática. Você pode começar por aqui, ampliar, ampliar, ampliar e ampliar. Sequência didática. Porque Piagetiano trabalha com sequências didáticas. De certa forma, não é só assim, mas é um pouco assim. Do mais simples, 01. Ao mais complexo, no caso aqui 05, lá no final da tabela. Do mais simples ao mais complexo. Então, ali outro momento, crianças bem pequenas e educação infantil 02. E crianças pequenas
Educação Infantil 03. Aqui. Então, aí no final vai ter esse monte. Mas não é um monte também, não tá tudo aqui. Eu coloquei algumas só para você ver. Aqui é o campo de experiência corpo, gestos e movimentos. Mesma coisa. Vai mudar a letrinha aqui, né? Que tá assim. CG, né? Corpo e gestos. No meio da sigla. Educação Infantil 01. Bebês, com bebês, CG 03. CG é o campo, né? Corpo e gestos e movimentos. Corpo, gestos e movimentos. CG, corpos e gestos. Corpos e gestos. Eu já não me lembro agora, assim, se eu coloquei todos. Eu não coloquei todas as tabelas, eu coloquei algumas para vocês verem. De novo, o que muda? As letrinhas, né? Educação Infantil 01, porque bebês. Aqui tá. Só para ler aqui. Tá ruim de ler aqui na projeção, né? Deixa eu ver aqui. EF. Escuta e fala, né? EF. Escuta e fala. Escuta e fala. Mas é escuta, fala, pensamento e imaginação. O nome todo. Enfim, acho que entendeu, né? Aqui tá ET, né? Espaço e tempos. Eu só quero repetir. Você não é. E agora não. Você tá lá na creche conveniada, você tá na sua escola, você tá contratado. Faz o que pedirem. Mas quando você virar concursado, se a sua escola ficar pedindo código, você arruma uma briga lá, porque não é isso. Não faz sentido ficar pedindo código. O código é para você abrir a BNCC, neste caso a BNCC, e consultar. Mas o currículo da cidade, da cidade de São Paulo de educação infantil não tem. É só aquele texto que nós estudamos. Não tem assim a sequência didática. Tem só no ensino fundamental em diante. O ABNCC, igualzinho o currículo da cidade, fala que é necessário transições. A ABNCC fala só da educação infantil para o ensino fundamental. O currículo da cidade fala dessa transição nos últimos capítulos que nós estudamos, né? Da transição, mas o currículo da cidade também fala da transição de creches para EMEIs, né, para pré-escolas, creches para pré-escolas. Por que a BNCC não fala? Porque o que acontece na maior parte do Brasil é que mesmo, às vezes, a cidade dá o nome de SEI, mas está toda a educação infantil concentrada ali, entendeu? É mais comum no Brasil você ter toda a educação infantil concentrada no mesmo prédio. Em São Paulo, não. Você tem prédios diferentes. Creche e as EMEIs. Em lugares diferentes, prédios diferentes, com professores diferentes. Então, em São Paulo, o currículo da cidade faz essa referência também da transição creche e EMEI. Aqui não aparece porque, olhando o Brasil, é muito mais comum que os prédios sejam de 0 até 5 anos, 11 meses e 29 dias. Então, a transição que acontece vai ser do final desse processo de 5 para 6 anos, ou seja, das EMEIs, da parte pré-escola, para as EMEPs. Então, há que ter transição. E transição não é ir lá, levar as crianças lá um dia. É uma transição igual se discute no São Paulo. Tem que discutir o currículo para ter continuidade. Como a cidade de São Paulo tem coordenadores, seria um trabalho dos coordenadores, né? Não dá para o professor fazer. É um trabalho do coordenador conhecer as escolas da região e fazer esses currículos se conversarem. Lamentavelmente não.
fazer esses currículos se conversarem. Sim, se conseguir fazer uma visita com as crianças, se conseguir levar as crianças. No currículo da cidade tem cenas descrevendo isso. Ah, levamos a criança lá na EMF. Ah, os meninos da EMF foram lá na escola, na pré-escola, conversar com as crianças. Legal, isso é ótimo. Mas a grande questão é o currículo. Fazer os currículos, de certa forma, conversarem. Ou seja, vamos pensar no mais básico. Na educação infantil, 4 e 5 anos, os meninos brincam todo dia. Eu falaria assim, como é que faz a transição para outra escola? Que na outra escola se brinque todo dia. Essa é a discussão. Que algumas coisas que aconteçam na educação infantil, 4 e 5 anos, na transição, aconteçam na escola de ensino fundamental também. Então, outro exemplo, na escola de educação infantil, conta história todo dia. Esperamos que a professora lá na outra escola, na transição, faça isso. E é lógico que esperamos mesmo. Porque, aliás, a gente espera que o professor leia todos os dias, inclusive no 6º ano, especialista, no ensino médio. Não é história infantil mais, né? Mas ele ler uma notícia de jornal, ler uma notícia, ler uma coisa científica, uma publicação. Não é uma coisa gigantesca, é ler. Mas ler na frente dos alunos, todos os dias. Então, a transição é necessária. Além do que, existem relatórios, portfólios que vão transitar. Então, um pedaço vai escrito, o outro pedaço precisa ser discutido. Já há transição hoje por força de lei, de relatórios, portfólios ou outro tipo de registro, que chega na outra escola. Então, esses registros que você faz na educação infantil, relatórios, portfólio, o que for, o que nome tenha, todos eles hoje, por força de lei, chegam na outra escola. Primeiro, a gente espera que o professor leia. Só isso ainda é insuficiente, é preciso fazer os professores conversarem sobre os currículos. E fecha aqui, né? Fecha aqui? Deixa eu ver se fecha aqui. Fecha aqui. Que é lá no finalzinho da parte de educação infantil, mostra os 5 campos de experiência e, assim, uma síntese do que é cada um dos campos. Então, uma síntese do que é o eu, o outro, nós, ao respeitar e expressar sentimentos, emoções, atuar em grupo, demonstrar interesse em construir novas relações, respeitando a diversidade, solidarizando-se com os outros, solidarizar-se, como diz, está na Constituição, está na LDB, é aprendizagem. Conhecer e respeitar regras de convívio social, manifestando respeito pelos outros. Se a criança ainda está numa etapa de anomia, como crianças, bebês e crianças bem pequenas ainda estão, elas ainda não entendem regras de convívio social, mas entendem o que é combinado com elas. Fecho dizendo, olha o exemplo bobo e simples disso daí. O eu, o outro e o nós. Você vai, daqui a pouco, você vai para o parque com as crianças. É só ir? É só abrir a porta e ir até lá? Não. Todas as vezes que você for, você tem que sentar com elas 2, 3 minutos e falar. E fazer os combinados. Nós vamos ao parque. Você fala assim, olha, agora nós vamos ao... Você senta com elas e começa a conversar. Nós vamos ao parque. Pergunte a elas o que pode fazer e o que não pode fazer. Você vai ver que elas sabem. Na sequência você pergunta, e se um de nós não fizer, pisar na bola, não fizer a coisa errada? Pergunte a elas o que eles fariam. Se as crianças forem de 2 anos que já falam, 3 anos, 4 anos, escute esse momento delas. Você vai ver que as respostas são as mais violentas possíveis. E tem menino que vai falar assim, põe de castigo. Outro fala, bate nele. Outro fala, manda calar a boca.
que é tudo que eles estão aprendendo em torno deles. Olha quantos aprendizados estão dizendo. Que é você olha para o menino e fala, tem alguém falando que vai bater, e bate, e resolve as coisas com esse menino. O outro fala outra coisa. O outro fala para... Não, você conversa, a professora vai conversar. Então, esse menino não está sofrendo uma violência, digamos assim, de alguém querendo bater nele, igual o outro. Mas esse daqui é alguém que está sempre e conversa com ele. É diferente. Naquele momento você vai ver o quanto de aprendizagem eles vão trazer para você. Mas você vai fechar algumas coisas. Você vai falar, bater não posso. Eu queria, mas bater não posso. Bater, mas você vai falar assim, não, isso eu não posso, isso eu posso, isso a gente vai. Alguém, até alguém, não estou falando que você tem que fazer isso, mas alguém de repente fala assim, não, a gente volta para a sala. De repente vira um consenso do grupo, não, se a gente arrebentar a coisa lá, a gente volta para a sala. Se você vai ver como a sua ida ao parque é bem diferente de que só vamos para o parque, porque não é só ir para o parque. É combinado. Assim como é combinado na sala. Outro exemplo. Nessa perspectiva toda. Os brinquedos, quando tem, esperamos que tenha. Mas os brinquedos, ou coisas que são possíveis brincar numa sala, devem ficar na altura das crianças. E mais, em lugares onde elas consigam acessar. Não é no armário trancado. É no armário, se está dentro do armário é aberto, e que elas alcancem. Não é dentro de uma caixa. Tem escolas que não, está dentro da caixa. Mas você vai lá ver a caixa é dessa altura, assim, ó. Até o adulto tem dificuldade em pegar coisas lá dentro. Elas não conseguem. Então, isso está errado. Brinquedos na altura das crianças. No começo é mais difícil porque você está controlando instintos. Mas depois, no tempo, elas entendem que há tempos, espaços, tempos, há espaço de brincar, há tempo de brincar, mas todo dia, mas há. De repente você naquele dia brincou na sala. Mas como é que a gente brinca na sala? É só assim, vamos brincar agora? Não, é a mesma coisa. Você tem que sentar antes com eles e nós vamos, daqui a 2 minutos, acabar essa conversa, nós vamos brincar com esses brinquedos aqui. E aí você tem que combinar que no final elas têm que levar os brinquedos de volta nos mesmos lugares. Que quem arruma a sala é você com as crianças, não é a tia. Se a tia da limpeza tiver que ficar limpando todas as salas a todo momento, coitado, vai morrer, né? Você tem hoje metade do pessoal de antes da pandemia. Agora você tem uma pandemia, onde a limpeza precisa ser mais cuidadosa, com metade do pessoal. Aí você vai botar as mulheres da limpeza, as educadoras da limpeza, para ficar arrumando sala. Coisa que você pode fazer com as crianças, deve fazer com as crianças. Então, todos esses processos estão no nosso trabalho. São campos de experiência. Eles se encaixam em algum lugar e nós é que temos, como professores, que fazer. Quando eu estou trabalhando determinada coisa, como é que eu também estou trabalhando língua portuguesa, matemática, história? Você que pensa nisso. Não são as crianças. Que é o patrimônio cultural e educacional que nos trouxe até aqui. Nós sabemos isso. As crianças, nesse momento, não. É isso. Se alguém quer perguntar.